Eu quero continuar com vocês aqui, ainda em João, no capítulo 4, aqui falar sobre a mulher de Samaria. Você sabe que os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Mas, na verdade, tanto os judeus como os samaritanos, eles pertencem ao mesmo povo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava ninguém, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, Jesus, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário, aqui começa o texto, era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, Jesus a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E ali naquele local estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta era o meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Quando a mulher chegou no poço, Jesus disse para ela: "Dá-me de beber." Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então Jesus estava sozinho com aquela mulher. Jesus estava sozinho ali. Então lhe disse a mulher samaritana, ela já evocou um problema entre eles ali. Geralmente numa conversa esses problemas eles são evocados, né? E ela diz assim: "Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" E aqui, entre parênteses, está dizendo, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Certa vez, Jesus ele falou a parábola do bom samaritano. Interessante que foi um samaritano que socorreu aquele homem que foi assaltado na beira do caminho. Passou primeiro um religioso, um sacerdote lá. Geralmente religioso é desse jeito, né? Religioso é desse jeito, passa de largo. Aí depois passou lá um levita. Levita é aqueles que ministravam no templo. Também ignorou. Hoje não existem mais levitas. A lei acabou em Cristo Jesus. Então, veio aquele samaritano e passou e socorreu o homem. Agora a mulher evoca a mesma desavença que havia entre eles. Desde aquela separação lá do reino de Israel e o reino de Judá. Os samaritanos não se comunicam com os judeus. Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Ao que Jesus respondeu à mulher. Ao que Jesus respondeu para ela: "Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva." Eu digo para você, que está me ouvindo, está me vendo, se você soubesse quem é Jesus, quem é o homem que está sentado na beira do poço, se você soubesse quem é Jesus, se você conhecer o dom de Deus, e aquele que te pede de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Interessante que a mulher foi tirar água do poço. E Jesus pediu algo para aquela mulher. Mas Jesus estava disposto a dar algo muito melhor para ela. Ele estava disposto a dar água viva. Água viva. E a mulher continuou replicando, retrucando,
confrontando o Senhor. Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde tu vai tirar a água viva? De onde tu vai tirar essa água para mim beber? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Então a mulher estava focada naquela fonte, naquele poço. O poço geralmente é uma água parada. Ela focada no poço. Esse poço representa a vida natural do homem. Enquanto você busca água em fontes naturais, você sempre voltará a buscar água em fontes naturais. Olha o que Jesus diz. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, apontando para o poço, tornará a ter sede. É o que eu acabei de dizer. Fontes naturais, você vai sempre necessitar voltar lá. Quem tem uma coisa vai precisar de outra. O homem é insaciável em coisas naturais. O homem é insaciável na busca por coisas que o tempo destrói. Coisas que são consumidas pelo tempo. Quem beber desses recursos naturais tornará a ter sede. Agora afirmou-lhe Jesus: mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Uma água que mata a sede para sempre. Porque se você beber dessa água, nada do que é natural é necessário. Embora a gente vivendo aqui nesse mundo natural, nós precisamos do dinheiro, precisamos de muitas coisas, mas isso nunca vai superar você beber da água do Espírito. Você beber da fonte da água da vida. Você beber uma água que te sacia. Jesus, certa vez, disse que eu sou a verdadeira comida. Em João capítulo 6. Ele disse, eu sou a verdadeira bebida. Jesus é o pão da vida. Jesus é a verdadeira comida. Jesus é a água da vida. Jesus é a verdadeira bebida. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Novamente a palavra vida eterna. Quando você sacia o seu interior dessa água, o tudo mais perde o sentido. Aí você começa a equilibrar as coisas. Você começa a entender a vida por um outro prisma. E é isso que Jesus está ensinando. Quem bebe de fonte de águas naturais sempre torna a buscar naqueles recursos, porque sempre terá sede, nunca será saciado. O homem, a humanidade corre atrás do vento, corre para cá, corre para lá, atrás de riqueza, atrás de dinheiro, atrás de saciar a ausência da água da vida dentro do seu interior. Recursos naturais jamais vão saciar a sua sede. A sua sede está na fonte da água da vida. Jesus é essa fonte. Aquele que bebe da água que Jesus dá, se faz nele uma fonte que jorra para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Eu estou falando aqui, gente, a respeito da sede no interior do homem, de cada homem. Tudo que você busca no natural não é saciável, não sacia o que você só encontra na fonte da água da vida. Jesus começa a desvendar a vida daquela mulher. A mulher disse: Jesus, me dá dessa água, para que eu não precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vai e chama o teu marido e vem cá. Sempre quando você tem uma conversa frente a frente com Jesus, quando você abre as suas percepções para o Evangelho começa a revelar de fato quem você é. Aqui Jesus estava revelando essa mulher, porque Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa nova, Jesus é a boa notícia. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E esse que você tem hoje já era o 6º. Esse que você tem hoje não é teu marido, e isso você disse com verdade. E a mulher entendeu que Jesus poderia ser um profeta. Senhor, disse a mulher, eu vejo que tu és um profeta. Porque Jesus estava revelando o coração, sempre diante da presença, da percepção de Jesus dentro de você. A sua vida é descortinada, a sua vida é revelada, a sua vida é mostrada para você. Quando você se encontra face a face com o Evangelho, ou a Boa Nova, a sua vida é descortinada diante de você. Você começa a entender que Jesus está mostrando algo que precisa ser mudado em você. E ela disse assim: os nossos pais adoravam nesse monte, que era o Monte Gerizim, a fonte de Jacó, perto da cidade samaritana chamada Sicar. Aquilo tinha um valor religioso. Hoje as pessoas têm muitos valores religiosos, com locais, com lugares. E olha o que esse texto diz. A mulher, falando para Jesus, disse: ó, os nossos pais adoram aqui, nesse monte, prestam culto aqui. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. É uma tradição judaica as pessoas irem para Jerusalém todos os anos adorar. Hoje em dia, mesmo até a igreja brasileira vai adorar em Jerusalém. E eles nem são judeus. Mas é uma tradição judaica da época. E a mulher evocou essa tradição judaica. Eu não sou judeu. A igreja brasileira não é judaica? Ou é? Porque a religião judaica é para judeu. Nós não somos judeus. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que o texto está falando. A mulher disse assim: é em Jerusalém que se deve adorar. Ao que disse Jesus. Aí é que é interessante. Agora Jesus que diz: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque Jesus vem do meio do povo judeu. Ele tinha que nascer em algum povo, né? Jesus poderia ter sido brasileiro, poderia ter sido argentino, mas foi judeu. A salvação vem por intermédio dessa linhagem judaica. Mas ele diz assim, ele vai para muito além da percepção que a mulher estava tendo. A mulher estava tendo uma percepção natural de adoração. Primeiro, ela não tinha a percepção que Jesus era a fonte da água da vida,
que ele era a verdadeira fonte que saciava toda a sede. A mulher estava indo num poço buscar água, Jesus oferece a água da vida, e quem bebe da água da vida, que é o Evangelho, muda suas percepções, e dentro dele, desse ser humano, salta uma fonte para a vida. Quem conhece o Evangelho vive outra vida. Começa a viver de fato. Agora, Jesus traz à tona um tema sobre adoração. Eu falei, agora há pouco, falando lá sobre o nascer de novo, sobre o texto lá de Lucas capítulo 17, versículo 20, quando ele foi perguntado quando viria o reino de Deus, ele disse assim: não, vocês não se enganem, que o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão está aqui, nem dirão está em Jerusalém. Porque o reino de Deus está dentro de você. Agora o texto aqui diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha só esse texto, João 4:23, guarde aí, anote aí. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Nascer da água e do espírito. Nascer da percepção da verdade. Adorar em espírito e em verdade. Você nasce da percepção do espírito e você adora em verdade. Quando você muda a mente, você transforma a mente pelo Evangelho. A hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quem é que ele está procurando? É só ver a concordância do texto. Aqueles que adoram no espírito. Aqueles que adoram onde é o reino de Deus, que é dentro do seu ser, é dentro da sua percepção. Por favor, gente. Eu queria ter o poder de abrir a sua mente. Eu não tenho esse poder. Esse poder quem tem é o Evangelho. É o poder de abrir a sua mente. Que a sua mente aprendesse isso. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai no Espírito, dentro da sua nova natureza, regenerada através do Evangelho, porque o Pai está procurando esses, nesse local de adoração. Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz em capítulo 6, lá de Mateus, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. O lugar secreto não é um lugar físico. O lugar secreto é um lugar dentro de você. Porque Deus, olha só o versículo 24, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus é uma percepção em você. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem no Espírito, da mesma forma que Ele é. E o lugar secreto dentro de você, quando você adora no seu lugar secreto, no recôndito do tabernáculo que é dentro de você, que é onde está o reino de Deus, é no seu espírito. É aí que você encontra esse lugar. É aí que você encontra essa conexão fluindo dentro de você. É um fluir de percepções de Deus dentro de você, a todo momento, a todo instante. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
Disse-lhe Jesus: eu o sou. Eu que falo contigo. Sou eu esse. Percepções mudadas. Quando você tem essa percepção de um relacionamento com Jesus, como essa mulher teve. Foi buscar algo, um recurso natural naquele poço. Mas recebeu algo de um homem que estava sentado naquele poço. Jesus Cristo, o homem. O Messias. O eu sou, que estava ali. E a sua mente foi totalmente mudada, transformada. Você vê que essa mulher era uma prostituta. Tinha 5 maridos, já estava com o 6º. Versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens que se relacionavam com ela. Quem sabe um relacionamento de prostituição. E ela disse: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, aquele que revelou quem eu sou de fato. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a Jesus, aqueles homens, que eram os parceiros de programa daquela mulher. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. E é isso que Jesus faz. Jesus anuncia para você, dentro do seu espírito, num relacionamento com ele, porque Deus é espírito. Deus não é um local específico. Deus é um fluir dentro de você. Gente, nós temos um mundo na nossa consciência. Temos um mundo na nossa mente. E Deus se relaciona com o seu mundo. E Deus tem a capacidade de se relacionar com todos os mundos. São 7 bilhões no planeta de mundos. Deus se relaciona com cada um. Nós temos que ter a percepção de Deus apenas. E conhecê-lo, como essa mulher conheceu. Isso é diferente de uma religião. É diferente de estar numa religião. Eu não condeno isso, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas você tem que ter a percepção dentro de você. Porque não é em Jerusalém, não é no Monte Gerizim, não é num local específico, é dentro de você que a coisa acontece. Você não muda fora da sua mente, é na sua mente que a coisa muda. É a sua mente que precisa ser transformada, é a sua mente que precisa ser mudada. Assim como a mente da mulher, através da revelação do Filho de Deus, no seu próprio espírito, apesar das suas rixas políticas, geográficas, religiosas, a mulher creu, porque ele sabia tudo a seu respeito. E ela, a fonte de água viva, começou a jorrar na mulher, porque muitos dos samaritanos creram em virtude do testemunho da mulher, que anunciara que ele tinha dito tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos a ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Ele ficou ali 2 dias, e muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. Por causa daquilo que Jesus falava. E diziam à mulher: agora, não é pelo que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmo ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não é agora porque nós ouvimos o teu testemunho, nós ouvimos dele mesmo. Ele é o Salvador do mundo. Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A qualquer homem nesse planeta. Você precisa mudar a sua percepção. Tanto aqueles que conhecem a Jesus, mas aqueles que nunca ouviram falar de Jesus podem ter essa percepção.
porque Deus está em todo mundo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não é em Jerusalém, não é no monte. Deus é Espírito. Deus habita em você. Deus habita dentro da sua percepção. É aí que Ele quer fazer a mudança na sua mente, transformando a sua mente, a sua consciência, o seu coração. Deus quer mudar você. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o seu mundo relacional. Deus quer mudar as percepções que você tem no seu mundo. Deus quer trazer uma vida nova. Você quer isso? Você quer essa vida nova? E eu convoco a você. Tenha essa percepção. Tenha essa mudança de consciência. Tenha essa mudança de mente. Em nome de Jesus de Nazaré.